O homem que você cuidou no hospital quer lhe dar esse presente. Antes de começar, entra na vibe dessa história comigo. Se inscreve no canal para não perder a continuação e comenta aqui embaixo o teu nome e de onde você está assistindo, porque isso ajuda a história a chegar em mais gente. Enfermeira demitida. Foi chorando para casa, sem saber que o milionário doente deixou tudo para ela. O elevador demorou uma eternidade. Nara Cordeiro ficou ali, de pé, com a mochila pesando nos ombros como se carregasse pedras, olhando para o painel de números acesos sem realmente ver nada. O crachá que ela tinha usado por 3 anos estava agora dentro do bolso da calça, amassado como se tivesse virado lixo de uma hora para outra. Ela não conseguia parar de tocar nele com os dedos, como se precisasse confirmar que aquilo tinha acontecido de verdade. Demitida. A palavra tinha um peso físico, como se tivesse sido enfiada na garganta dela e não conseguisse descer nem subir. O reflexo dela no metal polido da porta do elevador mostrava uma mulher que ela mal reconhecia, cabelo escapando do rabo de cavalo mal feito, olhos inchados, a marca do elástico da máscara ainda vermelha nas bochechas. Quando o elevador finalmente abriu no 7º andar, ela saiu devagar, sentindo as pernas fracas, o tipo de fraqueza que vem de dentro, de um lugar que não tem nome, mas que todo mundo conhece quando perde algo importante. O corredor estava vazio, silencioso demais, com aquela luz amarela que deixa tudo meio triste sem motivo aparente. As paredes tinham aquela textura de reboco barato, manchas de umidade no teto que ninguém nunca consertava. O cheiro indefinível de cozinha alheia misturado com produto de limpeza. Nara caminhou até a porta do 704 e parou, segurando a chave na mão, respirando devagar, tentando juntar forças para abrir aquela porta e encarar a mãe, encarar as perguntas, encarar a realidade de que o aluguel vencia em 3 dias e não tinha mais salário garantido. Ela encostou a testa na porta fria por um segundo, fechou os olhos e pensou em como tinha sido ingênua de achar que trabalhar bem era suficiente. Que fazer o certo protegia de alguma coisa. Que dignidade pagava conta. Foi quando ouviu a voz atrás dela. Uma voz masculina, educada, cuidadosa, como se estivesse falando com alguém que acabou de sair de um acidente. Senhora Nara Cordeiro. Ela virou devagar, os ombros tensos, o coração acelerando sem permissão, e por um segundo pensou que fosse alguém do hospital vindo terminar o serviço, vindo fazer ela assinar alguma coisa que a impedisse de falar, de reclamar, de existir como problema. Ali estava um homem de uns 50 anos, talvez um pouco mais, com barba bem aparada, grisalha nas têmporas, terno simples mas bem cortado. O tipo de roupa que não grita, mas também não passa despercebida. Ele tinha na mão um envelope pardo, grosso, com um lacre que parecia oficial, e olhava para ela com uma expressão difícil de decifrar, uma mistura de seriedade e algo que parecia quase pena, mas não era pena barata, era outra coisa. Respeito, talvez, ou reconhecimento de dor. Mas se for do hospital... Nara começou, e a voz saiu mais rouca do que ela esperava, carregada de cansaço e uma raiva surda que ela ainda não sabia onde colocar. Eu não vou assinar nada que diga que eu fiz o que eles inventaram. Não vou facilitar para eles. O homem balançou a cabeça devagar, mas não se aproximou, como se entendesse que ela precisava de espaço, que qualquer movimento brusco ia fazer ela recuar ou explodir. Eu não vim do hospital, senhora Nara. Meu nome é Tomás Veloso. Eu sou advogado particular e represento o senhor Dário Cerqueira. Preciso confirmar sua identidade e entregar uma notificação formal que ele pediu que fosse feita pessoalmente, hoje, neste horário. O nome caiu como uma pedra num lago parado, criando ondas que Nara sentiu bater no peito. Dário Cerqueira.
o paciente do quarto 512. O homem que falava pouco, que olhava muito, que tinha aquela maneira de ficar em silêncio que não era desconfortável, era reflexiva, como se ele estivesse sempre processando camadas de informação que ninguém mais via. O homem que, naquela tarde, tinha pedido um copo d'água e dito obrigado, de um jeito que parecia verdadeiro, não automático, como se cada gesto de cuidado fosse novidade para ele. O homem que tinha olhado nos olhos dela quando perguntou como tinha sido o plantão e tinha realmente esperado a resposta, não só preenchido o silêncio. Nara sentiu o ar faltar por um segundo. Ele... Aconteceu alguma coisa com ele? Ele piorou? Teve alguma complicação? Tomás respirou fundo, como se estivesse organizando uma frase que tinha ensaiado, mas que ainda assim era difícil de dizer sem soar absurda. Ele está vivo, senhora Nara. Na verdade, ele está bem, considerando as circunstâncias. E foi ele quem pediu que eu viesse até a senhora hoje, neste horário específico, porque ele sabia que a senhora estaria voltando para casa e que precisaria ouvir o que eu tenho para dizer. A confusão bateu antes da desconfiança. Como ele sabia que ela estaria voltando? Como ele sabia o horário? Como ele sabia onde ela morava, em que andar, que número de apartamento? E por que um paciente, alguém que ela tinha cuidado por algumas semanas, mandaria um advogado até a casa dela justamente no dia em que ela tinha sido demitida, justamente na hora em que ela estava mais vulnerável? Nada fazia sentido e Nara sentiu uma onda de cansaço misturado com raiva, porque o dia já tinha sido pesado demais e agora tinha isso. Fosse lá. O que fosse isso? Mais uma camada de complicação que ela não tinha energia para processar. Eu não entendo, ela disse, e a voz saiu quase num sussurro, tremendo nas bordas. Por que ele mandaria o senhor aqui? Eu só fazia meu trabalho. Eu cuidava dele como cuidava de todo mundo. Tomás ergueu o envelope devagar, segurando com as duas mãos, como se fosse algo importante demais para ser tratado com descuido. Algo que mudava destinos. Porque a senhora, sem saber, passou por um teste. E o senhor Dário decidiu que a senhora é a única pessoa em quem ele pode confiar para administrar tudo o que ele construiu durante a vida. Ele quer transferir para a senhora o controle integral do patrimônio dele, com todas as responsabilidades e proteções legais que isso implica. Nara piscou. Piscou de novo. As palavras entraram pelos ouvidos, mas o cérebro recusou a processar, como se fossem escritas numa língua estrangeira, como se fossem absurdas demais para caber na realidade que ela conhecia. Administrar, ela repetiu devagar, como se estivesse testando o som da palavra, tentando entender se tinha ouvido direito. O senhor está dizendo que ele quer que eu cuide do dinheiro dele, dos bens dele? Não só isso, Tomás corrigiu, com uma paciência que parecia profissional, mas que também carregava algo pessoal, como se ele entendesse o absurdo da situação e respeitasse a reação dela. A senhora não sabe ainda, mas dentro deste envelope há documentos que transferem para a senhora o controle total do patrimônio do senhor Dário. Procurações irrevogáveis, instruções formais, cartas de intenção, tudo registrado em cartório, tudo dentro da lei. A partir do momento em que a senhora assinar, passa a ser a responsável legal por decisões financeiras, imobiliárias, estratégicas, tudo relacionado aos bens dele. E mais do que isso, ele estruturou uma forma de, quando ele não estiver mais aqui, a senhora herdar a parte disponível do patrimônio, respeitando os limites legais, caso existam herdeiros necessários. O corredor inteiro pareceu inclinar, as paredes se aproximando, o chão virando areia movediça. Nara encostou a mão na parede, sentindo a textura áspera do reboco mal pintado, precisando de algo sólido para confirmar que ela ainda estava no mesmo mundo de 5 segundos atrás,
que aquilo não era alucinação causada por cansaço extremo, que ela não tinha desmaiado no ônibus e estava sonhando. Aquilo não podia ser verdade. Não podia ser real. Era algum tipo de pegadinha, ou pior, algum tipo de armadilha do hospital para provar que ela era desonesta, de alguma forma retorcida que eles tinham inventado, mais um teste para justificar a demissão, para dizer, viu, ela aceitou dinheiro, ela era corrupta mesmo. Isso não faz sentido, ela disse, e a voz saiu dura, quase agressiva, porque a confusão estava virando medo, e o medo estava virando raiva. Eu sou só uma enfermeira, eu nem conheço ele direito, eu só fazia meu trabalho. Por que alguém ia fazer uma coisa dessas para uma pessoa que mal conhece? Isso não existe, isso não acontece na vida real. Tomás não desviou o olhar. Ele falou com uma calma que só quem já viu muita coisa estranha na vida consegue ter, com uma firmeza que não era arrogância, era certeza. Exatamente por isso, senhora Nara, porque a senhora fazia o trabalho sem esperar plateia, sem esperar recompensa, sem mudar o comportamento dependendo de quem está olhando. E o senhor Dário passou os últimos meses observando isso com muito cuidado. Ele não escolheu a senhora por pena, ele não escolheu por impulso, ele escolheu porque confiou. E confiança para ele é a coisa mais rara do mundo. Nara sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram só de tristeza, eram de uma confusão tão profunda que doía fisicamente, que apertava o peito como se tivesse uma mão invisível espremendo o coração. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, para protestar, para mandar aquele homem embora e esquecer que aquela conversa tinha acontecido, mas a porta do 704 se abriu antes que ela conseguisse formar uma frase. Célia Cordeiro apareceu na soleira, com o rosto preocupado. Aquelas rugas de expressão que vinham de anos cuidando sozinha de 2 filhos, limpando as mãos num pano de prato desbotado. Os olhos indo de Nara para o homem de terno com uma expressão que misturava medo e desconfiança. O tipo de olhar que pobre aprende a ter quando aparece gente bem vestida na porta. Filha, você voltou cedo. Que foi? A voz dela já carregava a antecipação do desastre, aquele tom de quem sabe que notícia boa não chega assim. Quem é esse moço? Aconteceu alguma coisa? Nara virou para a mãe e foi só naquele segundo que percebeu que não tinha preparado nenhuma explicação. Porque ela mesma não entendia nada, porque a própria vida tinha virado uma coisa incompreensível nas últimas horas. Tomás deu um passo para trás, respeitoso, e inclinou a cabeça para Célia com uma educação antiga, do tipo que quase não existe mais. Boa noite, dona Célia. Meu nome é Tomás Veloso, sou advogado. Vim trazer uma notificação importante para a senhora Nara, mas entendo perfeitamente que esse não é o melhor momento para uma conversa dessas. Posso voltar amanhã, se a senhora e sua filha preferirem processar as informações com calma. Célia olhou para a filha, procurando pista no rosto dela, e o que viu deve ter assustado mais do que qualquer palavra, porque ela abriu a porta mais um pouco e fez um gesto firme para o Tomás entrar, do jeito de quem decide que é melhor encarar o problema de frente do que deixar ele crescer na sombra. Entra. Se é importante, é melhor resolver logo. Não gosto de coisa enrolada. Dentro do apartamento tudo parecia menor, mais vulnerável sob o olhar de um estranho, como se a pobreza honesta ficasse mais exposta quando tinha testemunha externa. O sofá gasto com aquela capa que Célia lavava todo mês, o ventilador fazendo barulho irregular que ninguém sabia consertar, a xícara de café pela metade na mesinha, já fria, com aquela borra no fundo, o uniforme de enfermagem dobrado numa cadeira, como se fosse uma peça de museu de uma vida que tinha acabado poucas horas atrás, a foto emoldurada na parede com Nara e o irmão mais novo na formatura dela, todos sorrindo com aquele orgulho de quem conquistou algo contra todas as probabilidades. Tomás sentou na ponta do sofá,
Colocou o envelope sobre a mesa com cuidado, quase reverência, e esperou. Nara ficou de pé, os braços cruzados, o corpo inteiro em modo de defesa. Aquela postura rígida de quem aprendeu que relaxar é perigoso. Explica direito, ela pediu, e a voz saiu num tom que era quase uma ordem. É porque um paciente que eu mal conheço ia fazer uma coisa dessas. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de jogo é esse? Tomás abriu o envelope devagar e tirou um papel fino, meio amarelado, com uma caligrafia firme, mas um pouco trêmula nas bordas, o tipo de letra de quem escreve com intenção, pesando cada palavra. Ele segurou o papel como se fosse sagrado, como se fosse a coisa mais importante da sala. Antes dos documentos formais, antes de qualquer assinatura, o Sr. Dário pediu especificamente que a senhora lesse isso primeiro. É uma carta, escrita por ele para a senhora, de próprio punho. Ele disse que se a senhora ler e ainda assim quiser recusar tudo, ele vai respeitar. Mas ele precisa que a senhora entenda que isso não é caridade, é reconhecimento. Nara pegou o papel com dedos que tremiam, sentou no braço do sofá porque as pernas não seguravam mais e começou a ler. A voz dela ficou muda, mas os olhos corriam pelas linhas e Célia via o rosto da filha mudar a cada frase, indo da desconfiança para o choque, do choque para algo que parecia dor misturada com espanto, como se cada palavra fosse uma revelação que machucava e curava ao mesmo tempo. A carta começava assim: Nara, você não lembra de mim, mas eu lembro de você desde o dia em que você salvou minha vida sem saber que estava fazendo isso, sem saber quem eu era, sem saber que aquele momento mudaria completamente a forma como eu via o mundo e as pessoas. Nara parou de respirar. O coração bateu mais forte, aquele tipo de batida que ecoa nos ouvidos. A memória começou a se mover, devagar, como uma porta enferrujada sendo aberta com esforço. 4 anos atrás, Barcelona. Ela estava num curso de atualização, um programa de cooperação para profissionais de saúde brasileiros que trabalhavam no exterior temporariamente, uma bolsa parcial que ela tinha conseguido depois de meses economizando e preenchendo formulários. Tinha sido chamada para uma ocorrência simples numa praça pública, um homem passando mal, cercado de curiosos que não ajudavam, só olhavam e tiravam foto. Ela tinha afastado as pessoas com firmeza, pedido espaço, checado os sinais vitais com as mãos treinadas, feito as perguntas básicas, ficado ali até ele se recompor, e depois tinha ido embora, porque tinha aula no dia seguinte cedo, e o albergue ficava longe. Não tinha tirado foto, não tinha pedido nada, não tinha sequer perguntado o nome dele porque não era importante, porque o importante era só ele estar bem. Era só o trabalho, só o básico, só o certo, e aquele homem era Dário. A carta continuava, e a caligrafia ficava mais apertada nas partes emocionais, como se ele tivesse escrito com mais pressão quando a memória doía. Naquela semana, eu estava em Barcelona, fugindo de uma crise pessoal que quase me destruiu. Eu tinha acabado de descobrir que as 3 pessoas em quem eu mais confiava estavam coordenando um esquema para me tirar do controle da própria empresa que eu construí do zero. Meu sócio de 20 anos, meu advogado que eu considerava amigo, e um primo que eu tinha ajudado financeiramente a vida toda. Eles estavam desviando recursos, manipulando contratos, e quando eu confrontei, eles viraram o jogo. Me acusaram de instável, de paranoico, de incapaz. Espalharam rumores que eu estava tendo um colapso nervoso. Conseguiram convencer parte do conselho que eu precisava ser afastado pelo meu próprio bem. Eu não aguentei a pressão. Saí do país sem avisar ninguém, sem plano, sem rumo. E acabei naquela praça, sozinho, sentindo que não tinha mais ninguém no mundo em quem confiar, que todo mundo que se aproximava queria alguma coisa. Eu desabei. Literalmente desabei numa praça pública e virei notícia.
Eu vi gente tirando foto, vi gente ligando para a imprensa. Todo mundo ao meu redor queria ser o primeiro a espalhar que o empresário Dário Cerqueira estava acabado, menos você. Você chegou, afastou as pessoas, me tratou com dignidade, não perguntou meu nome, não quis saber quem eu era, não esperou agradecimento. Só fez o que precisava ser feito e seguiu. Para você, eu era só mais um ser humano precisando de ajuda. Não uma oportunidade, não uma manchete, não um contato importante. E eu jurei naquele dia, Nara, que se eu sobrevivesse àquilo, se eu conseguisse recuperar o controle da minha vida, eu ia procurar uma forma de identificar quem age bem quando ninguém está assistindo. Porque é aí que mora a diferença entre caráter e performance. É aí que a pessoa mostra quem realmente é. Nara ergueu os olhos do papel, a respiração curta, o peito apertado, as lágrimas escorrendo sem controle agora, e olhou para o Tomás buscando confirmação, buscando alguma coisa que dissesse que aquilo não era invenção, não era manipulação bem construída. Ele sabia quem eu era desde aquele dia. Ele me seguiu. Ele me procurou. Tomás balançou a cabeça devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Não imediatamente. Ele só tinha uma lembrança visual, um rosto, um uniforme, um sotaque brasileiro. Demorou quase 2 anos para ele te encontrar. Ele contratou uma equipe de pesquisa discreta, rastreou registros de cooperação internacional, cruzou dados de brasileiros que estavam em Barcelona naquela semana específica, verificou credenciais de enfermagem, fotos de formatura publicadas em redes sociais antigas. Quando ele finalmente confirmou que era você, ele não te procurou diretamente. Ele esperou. E quando surgiu a oportunidade de ser internado no hospital onde você trabalhava, quando ele realmente precisou de cuidados médicos, ele pediu especificamente para ser alocado num quarto que você cobria no plantão. Não para te incomodar, não para te assediar, mas para confirmar algo. Célia levou a mão à boca, os olhos arregalados, a respiração presa, e quando falou, a voz saiu num fio tenso. Meu Deus do céu! Ele te seguiu? Ele te vigiou? Tomás corrigiu com firmeza, mas sem agressividade. Ele te observou, dentro de um ambiente profissional, sem invadir sua privacidade, sem interferir na sua vida. Não com intenção ruim, mas com intenção de confirmar algo essencial para ele. Se a pessoa que ele viu naquele dia em Barcelona era realmente assim, ou se tinha sido um momento isolado, uma performance ocasional. Porque ele precisava ter certeza absoluta de que você era consistente, de que você agia bem não porque tinha plateia, mas porque era quem você era. Nara sentiu a raiva subir, misturada com uma sensação estranha de violação, mesmo que tecnicamente ninguém tivesse feito nada ilegal, mesmo que tudo tivesse acontecido dentro de espaços onde ela já estava trabalhando normalmente. Então ele me usou como cobaia? Ele ficou lá fingindo ser só um paciente enquanto eu fazia meu trabalho como sempre fiz? Ele estava me testando o tempo todo e eu não sabia? Tomás respirou fundo, e pela primeira vez desde que tinha chegado, ele pareceu genuinamente incomodado, como se entendesse que aquela parte da história era a mais difícil de defender. Ele não fingiu estar doente. Ele realmente estava doente, realmente precisava de cuidado médico. A diferença é que ele também estava observando o sistema ao redor, as dinâmicas de poder, como as pessoas se tratavam quando ninguém importante estava olhando. Porque ele sabia, Nara, ele sabia que mais cedo ou mais tarde alguém ia tentar te derrubar. E ele queria ver como você reagiria quando estivesse sozinha, sem proteção, sem testemunhas favoráveis. Ele queria ver se você ia manter a dignidade ou se ia se vender para sobreviver.
Nara levantou de um salto, o papel da carta amassando na mão, a voz saindo alta, rasgada, carregada de uma raiva que tinha estado guardada o dia inteiro e agora encontrava alvo. Ele sabia que eu ia ser demitida? Ele sabia e não fez nada? Ele deixou acontecer de propósito só para me testar? Isso é doente, isso é cruel. A voz dela ecoou no apartamento pequeno e por um segundo ninguém falou. Tomás não tentou acalmar, não tentou minimizar, porque ele entendia que aquela raiva era justa, era merecida, era a reação de alguém que tinha sido tratada como experimento quando só queria trabalhar e viver. Ele não sabia o dia exato, mas sabia que você estava na mira, porque o hospital tem um histórico bem documentado de proteger quem tem influência e sacrificar quem é descartável, quem não tem advogado, quem não tem rede de proteção. E ele queria ter certeza absoluta de que quando você fosse empurrada até o limite, quando você estivesse vulnerável e com raiva, você não ia aceitar suborno, não ia se vender, não ia virar o tipo de pessoa que o sistema transforma quando quer silenciar alguém. Ele precisava saber se você ia manter o caráter mesmo quando estivesse sangrando. Célia se levantou também, a mão no ombro da filha, tentando segurar a tempestade, mas também com raiva no olhar, aquela raiva de mãe que vê a filha sendo machucada. "Mas isso é cruel", ela disse, a voz baixa mas firme, cada palavra pontuada com intenção. Deixar ela passar por isso, deixar ela chorar, deixar ela achar que tinha perdido tudo só para testar se ela era boa o suficiente? Que tipo de pessoa faz isso? Tomás assentiu, e pela primeira vez ele deixou transparecer algo pessoal, algo que ia além do profissional. Uma pessoa que foi destruída pela confiança errada, uma pessoa que entregou tudo para quem parecia leal e descobriu que lealdade era só máscara. E sim, dona Célia, a senhora tem razão. É cruel, e o senhor Dário sabe disso. Por isso ele não está pedindo gratidão, não está pedindo que a Nara seja grata ou que aceite tudo de joelhos. Ele está oferecendo uma escolha. Se a senhora Nara quiser recusar tudo, rasgar os papéis, mandar ele para longe e nunca mais ouvir falar disso, ele vai respeitar, vai arcar com as consequências da própria crueldade e seguir outro caminho. Mas se ela aceitar, se ela decidir que, apesar de tudo, ela quer usar o que ele está oferecendo, ele garante que ela vai ter todos os recursos, todo o apoio legal, toda a estrutura necessária para fazer o que ela quiser fazer. Limpar o nome dela, processar quem mentiu, ou simplesmente seguir a vida sem nunca mais precisar se curvar para ninguém, sem nunca mais ter medo de ser descartada por fazer o certo. Nara olhou para a mãe, para os papéis na mesa, para o envelope pardo, para a carta amassada na própria mão, para a própria vida que tinha sido virada do avesso em menos de 12 horas, e sentiu algo quebrando dentro dela, mas não era quebra de desistência, era quebra de transformação, como quando uma casca precisa rachar para deixar a semente crescer. "Eu preciso de tempo", ela disse. E a voz saiu exausta, mas também firme. "Eu preciso pensar. Eu preciso entender o que isso significa de verdade. Porque se eu aceitar, eu não vou só aceitar dinheiro, eu vou aceitar responsabilidade. E eu preciso saber se eu consigo carregar isso sem virar outra pessoa." Tomás levantou devagar, respeitoso, arrumou os papéis que tinha tirado do envelope, deixou um cartão discreto sobre a mesa, fino, com letras simples, sem ostentação. "A senhora tem até amanhã às 18 horas para decidir, Nara. Se não houver resposta até lá, os documentos são anulados automaticamente e o senhor Dário segue outro caminho." Ele não vai insistir, não vai pressionar. Porque pressão anula justamente o que ele está procurando, escolha livre. Mas ele pediu que eu dissesse uma última coisa antes de eu ir embora. Nara olhou para ele, esperando, o corpo inteiro tenso.
Tomás falou devagar, com o peso de quem carrega uma mensagem que não é dele, mas que ele entende a importância. Ele não escolheu você para salvar. Ele não escolheu você por pena ou por impulso caridoso. Ele escolheu porque reconheceu. Porque viu em você a mesma coisa que ele perdeu e que está tentando recuperar. A capacidade de fazer o certo sem precisar de recompensa, sem precisar de plateia, sem precisar de garantia. E isso, para ele, é a coisa mais valiosa que existe no mundo. E com isso, Tomás saiu, fechando a porta devagar, deixando Nara e Célia sozinhas no silêncio pesado de quem acabou de descobrir que a vida tem camadas que ninguém ensina a lidar. Que o mundo é mais estranho e mais complicado do que qualquer manual de sobrevivência prepara. A noite foi longa, interminável, uma daquelas noites em que o tempo parece travar e cada hora dura 3. Nara não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama estreita do quartinho que dividia com o irmão mais novo, quando ele vinha passar o fim de semana, olhando para o teto com aquela mancha de infiltração que parecia um mapa de algum país imaginário, repassando cada conversa curta que tinha tido com Dário no hospital, tentando encontrar sinais de manipulação, de falsidade, de armadilha escondida. Mas tudo o que ela conseguia lembrar eram gestos pequenos, discretos, que na hora não tinham parecido importantes, mas que agora ganhavam outro peso. Ele agradecendo quando ela ajustava o travesseiro. E não era um obrigado automático, era um obrigado olhando nos olhos, como se ele realmente visse ela como pessoa, não como função. Ele perguntando como tinha sido o plantão, e não do jeito que todo paciente educado pergunta, mas com uma atenção genuína, esperando a resposta, fazendo perguntas. De acompanhamento, ele comentando sobre um livro que estava lendo e oferecendo emprestar, um livro sobre cuidado em tempos de crise, e ela tinha achado estranho na hora, mas não tinha pensado muito, porque livro era livro, e gente que lê sempre oferece. Nada espalhafatoso. Nada que gritasse, eu sou rico, ou eu tô te testando, ou eu tenho um plano. Só uma pessoa cansada sendo tratada com dignidade e respondendo com o mesmo. Mas a demissão. A maldita demissão. Nara fechou os olhos e a cena voltou com uma clareza dolorosa. Cada detalhe nítido, como se tivesse acontecido há 5 minutos e não há 10 horas. Camila Arantes na porta da sala de supervisão, com aquele sorriso educado que não aquecia nada, o batom perfeito, o cabelo preso impecável, a postura ereta de quem nunca teve que se curvar para ninguém na vida, chamando ela para dentro como se estivesse oferecendo café, como se fosse conversa casual. Então a bomba seca, sem preparação. Recebi 2 ocorrências sobre você, Nara. Alteração de informação no prontuário do paciente do 512 e conduta inadequada com acompanhante. Isso viola protocolo grave. Eu já comuniquei o RH. Seu desligamento é imediato. Por favor, entregue o crachá e limpe seu armário antes de sair. Nara tinha ficado em pé, recusando a cadeira que Camila tinha oferecido com um gesto falso de gentileza, porque sentar ia parecer que ela aceitava o julgamento. Ia parecer que ela estava sendo processada e precisava de acomodação de réu. Tinha perguntado quais ocorrências especificamente, quem tinha reportado, quando tinha acontecido, que tipo de alteração, qual acompanhante, que tipo de conduta. Camila tinha aberto uma pasta fina, azul, organizada com divisórias coloridas, e tinha lido com voz fria e mecânica, sem entonação, como se estivesse lendo bula de remédio, e fechado antes que Nara pudesse ver qualquer detalhe, qualquer nome, qualquer data. Não tinha mostrado câmera, não tinha chamado testemunha, não tinha oferecido cópia, não tinha dado chance de defesa, só o veredito, limpo, final, irrecorrível. Isso é mentira,
Nara tinha dito, e a voz tinha saído firme naquela hora, alimentada por uma indignação pura, antes de rachar. Eu não alterei nenhum prontuário. Eu nunca faria isso. E eu não destratei ninguém. Eu nem sei de que acompanhante você está falando. Camila tinha erguido os olhos devagar, como se estivesse fazendo um esforço para olhar para alguém insignificante. E ali, naquele olhar, Nara tinha visto algo que não era profissionalismo, não era neutralidade, era satisfação. Uma satisfação fria, controlada, mas inconfundível. Como se Camila tivesse ganhado uma disputa silenciosa que Nara nem sabia que estava participando. Como se tivesse apostado e levado o prêmio. Existem câmeras, Nara. Existem testemunhas. Existem registros. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Aceite com maturidade e vá embora sem escândalo. E isso vai ser melhor para todo mundo, especialmente para você. Mas não tinham mostrado câmeras. Não tinham apresentado testemunhas. Não tinham exibido registros. E Nara sabia, com aquela certeza amarga que vem da experiência de ser pobre e descartável, que aquilo não era sobre erro, não era sobre protocolo, não era sobre verdade, era sobre poder. Alguém queria ela fora, alguém tinha construído uma narrativa e alguém tinha conseguido. Quando o sol nasceu, filtrado pela cortina fina do quarto, Nara já tinha tomado uma decisão. Não porque acreditasse completamente em Dário, não porque confiasse de olhos fechados, mas porque não tinha mais nada a perder. E porque, pela primeira vez na vida, alguém estava oferecendo não caridade, não esmola, não favor piedoso, mas consequência. Reconhecimento de algo que ela tinha feito sem esperar recompensa. E talvez, só talvez, isso significasse alguma coisa. Ela pegou o celular, o aparelho velho com tela rachada, e ligou para o número no cartão que Tomás tinha deixado. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando ao lado do telefone, como se não tivesse feito outra coisa desde que saiu do apartamento. Alô, senhora Nara? Bom dia. A voz dele era calma, sem ansiedade, sem pressão. Eu aceito. Ela disse, direto, sem rodeio, porque rodeio não mudava nada. Mas com condições. Eu quero saber tudo. Quem armou a demissão, como armou, por quê, quem participou, quem sabia. E eu quero meu nome limpo. Não por dinheiro, não por vingança. Porque eu não fiz nada errado e eu não vou carregar essa mancha como se tivesse feito. Tomás respondeu sem hesitar, e havia algo que parecia respeito genuíno na voz dele. Pode ser feito, Nara, e vai ser feito do jeito certo, com documentos, investigação formal, procedimento legal, transparência total, sem espetáculo, sem exposição desnecessária, sem transformar isso em circo. O Sr. Dário deixou muito claro, ele quer justiça, não teatro. 3 horas depois, Nara estava num cartório discreto no centro de São Paulo, num prédio antigo que cheirava a história e papel velho, com piso de madeira que rangia a cada passo, teto alto com molduras de gesso descascadas, um atendente de idade que carimbava documentos com a paciência mecânica de quem faz aquilo há 40 anos e já viu toda a forma possível de tragédia humana se transformar em assinatura e selo. Tomás colocou sobre a mesa de madeira manchada um conjunto organizado de papéis, procurações com poderes específicos e limitações claramente descritas, declarações de intenção autenticadas, registros de transferência de controle administrativo com cláusulas de proteção. Tudo dentro da lei, tudo respeitando limites formais, tudo pensado por advogados que cobravam por palavra e sabiam exatamente como proteger e como estruturar. Dário não estava doando tudo de uma vez, como num conto de fadas mal escrito. Ele estava estruturando uma proteção legal enquanto ainda estava vivo,
com cláusulas claras que separavam administração de propriedade, que definiam responsabilidades e direitos, que protegiam tanto ele quanto ela de questionamentos futuros. E estava fazendo isso respeitando formalmente os direitos de possíveis herdeiros necessários, conforme a legislação brasileira exigia, reservando a legítima se necessário e dispondo apenas da parte disponível, aquela metade que a lei permite ao testador distribuir conforme sua vontade. Isso significa que eu sou dona de tudo? Nara perguntou, a voz baixa, com medo de soar gananciosa. Com medo de estar entendendo errado e passar vergonha. Tomás respondeu com a honestidade técnica de quem sabe que omissão gera problema depois. Não exatamente. E é importante você entender a diferença. Significa que a senhora administra. O patrimônio continua, formalmente, no nome dele, enquanto ele estiver vivo. Mas a senhora tem poder de decisão amplo sobre investimentos, alocações de recursos, contratos, negociações, procedimentos operacionais. A senhora é, legalmente, a administradora de confiança com poderes irrevogáveis. Se houver herdeiros necessários, a lei brasileira reserva automaticamente metade do patrimônio para eles, a chamada legítima. A outra metade, a parte disponível, pode ser direcionada conforme a vontade dele. E ele deixou explícito em testamento registrado. Essa parte disponível vai formalmente para a senhora quando ele não estiver mais aqui. Mas até lá, a senhora conduz, decide, protege, faz crescer. E se por algum motivo a senhora precisar se defender legalmente de qualquer acusação, todo o aparato jurídico da estrutura dele fica à sua disposição. Nara assinou. Não como quem ganha na loteria e sai correndo para comprar carro. Assinou como quem assume um fardo pesado que ninguém explicou direito como carregar, mas que mesmo assim parece necessário. A caneta era velha, a tinta falhava. Ela teve que assinar 3 vezes até o carimbo sair legível, mas assinou. Quando saiu do cartório, o sol estava alto, o calor de São Paulo batendo no asfalto, o barulho de buzina e gente passando rápido, cada um na própria correria. O celular dela vibrou. Uma mensagem do hospital, curta, formal, mas carregada de um subtexto que ela aprendeu a ler. Senhora Nara Cordeiro, gostaríamos de agendar uma conversa para esclarecer os eventos recentes e evitar ruídos desnecessários. Por favor, entre em contato com a coordenação de RH na sua conveniência. Nara mostrou a tela para Tomás, que lia a mensagem com um meio sorriso que não era de alegria, era de confirmação de algo que ele já esperava. Eles já sabem, ele disse, simples. Sabem o quê? Nara perguntou genuinamente confusa. Que a senhora não é mais a pessoa que eles podiam empurrar para fora sem consequência. Que a senhora agora tem recursos para pedir auditoria, revisão formal, investigação independente. Que a senhora pode contratar advogado que não desiste. E isso, Nara, isso assusta, porque sistema opressor só funciona quando a vítima não tem como revidar. Nara guardou o celular sem responder a mensagem. Não ainda. Ela tinha outra prioridade, uma prioridade maior, mais profunda. Entender de verdade quem era Dário Cerqueira, o que ele tinha passado, por que entre tantas pessoas no mundo ele tinha escolhido ela, e se ela realmente conseguia confiar naquilo, ou se estava sendo manipulada de uma forma tão sofisticada que nem percebia. A resposta começou a se desenhar 2 dias depois. Num café pequeno e silencioso, numa rua lateral de Pinheiros, longe das avenidas principais. Um daqueles lugares que só quem mora no bairro conhece, com mesinhas de madeira desgastada, cadeiras desemparelhadas, cheiro de pão fresco saindo da cozinha e um silêncio que não era desconfortável, era acolhedor. Tomás tinha pedido para ela ir até lá,
E quando Nara chegou, encontrou não só ele, mas uma pasta grossa com elástico segurando pilhas de documentos e uma fotografia antiga, de papel fotográfico mesmo, colocada sobre a mesa virada de cabeça para baixo, esperando o momento certo de ser revelada. Antes de continuar, Tomás disse, e havia algo solene na voz dele, como se ele soubesse que aquela foto mudava tudo. O senhor Dário pediu especificamente que você visse isso antes de qualquer outra explicação. Porque isso, para ele, é a prova de que você não foi escolhida ao acaso. Você foi reconhecida. Nara pegou a foto devagar, virou, e o mundo parou. Era ela. Mais nova, o rosto menos cansado, o cabelo mais curto, preso num coque simples, o uniforme de enfermagem que ela usava naquela época, aquele uniforme branco básico com o logo pequeno do programa de cooperação no bolso. E ao lado dela, sentado num banco de praça de madeira gasta, um homem de boné puxado até quase cobrir os olhos, óculos escuros largos, a postura curvada de quem está tentando desaparecer, virar invisível, sumir do mundo. Ela estava de joelhos ao lado dele, uma mão no pulso dele, checando o pulso, a outra segurando um copo de água, e o rosto dela tinha aquela expressão de concentração profissional misturada com compaixão genuína que ela nem sabia que tinha, que ela nunca tinha visto em si mesma porque ninguém nunca tinha fotografado ela trabalhando. E ele olhava para ela com uma expressão que era difícil de definir mesmo na foto desbotada. Alívio misturado com descrença, como se não acreditasse que alguém estava ali, realmente ali, sem querer nada em troca, sem transformar aquele momento numa oportunidade. Nara tocou a borda da foto com a ponta dos dedos, sentindo a textura do papel antigo, e a garganta apertou com uma força física. Eu lembro vagamente. Foi em Barcelona. Eu estava num curso, uma bolsa de atualização. Me chamaram porque tinha um homem passando mal na praça. Eu fui, ajudei, esperei ele se recuperar, ofereci água, fiquei até ter certeza que ele estava bem e depois fui embora. Eu nem peguei o nome dele, nem pensei em perguntar. Era só o que precisava ser feito. Tomás assentiu devagar e, quando falou, a voz carregava um respeito que ia além do profissional. Exatamente, Nara. Você não perguntou nada, não tirou foto para postar, não pediu contato, não esperou agradecimento especial. Não ficou esperando ele oferecer recompensa. Só fez o que precisava ser feito e seguiu sua vida. Para você, foi só mais um atendimento, mais uma ocorrência simples num dia de treinamento. Para ele, foi o momento em que ele percebeu que ainda existiam pessoas no mundo que agiam sem esperar plateia, sem calcular retorno, sem transformar cuidado em transação. Nara olhou para cima, para os olhos de Tomás, sentindo lágrimas queimarem nas bordas, mas segurando porque chorar ali ia parecer fraqueza, e ela não tinha mais espaço para parecer fraca. O que tinha acontecido com ele naquele dia? Por que ele estava assim? Tomás abriu a pasta devagar, com cuidado, como se estivesse abrindo uma caixa de coisas frágeis que podiam quebrar se manuseadas com pressa. Ele tirou recortes de jornal amarelados, documentos com carimbos oficiais, fotos impressas de sites de notícia, uma linha do tempo escrita à mão. A história que ele contou era pesada, era densa, mas ele contou sem dramatizar, sem adicionar emoção artificial, com a objetividade respeitosa de quem conhece os fatos, mas respeita a dor humana que vive neles. Dário Cerqueira tinha construído, ao longo de 22 anos, uma empresa de tecnologia sustentável, focada em soluções de energia limpa para regiões carentes, comunidades isoladas, favelas, áreas rurais sem infraestrutura. Não era bilionário de capa de revista, não era daqueles nomes que apareciam em lista de mais ricos, mas tinha patrimônio considerável e, mais importante que dinheiro, tinha credibilidade técnica, tinha respeito no setor,
tinha uma reputação construída projeto por projeto. Em 2021, ele descobriu por acaso, através de uma auditoria interna de rotina, que 3 pessoas extremamente próximas estavam desviando recursos há pelo menos 2 anos, manipulando contratos com fornecedores fantasmas, superfaturando serviços e embolsando a diferença através de uma rede complexa de offshores e empresas de fachada. As 3 pessoas eram o sócio fundador, aquele que tinha começado o negócio com ele numa garagem alugada, aquele que ele chamava de irmão, o advogado de confiança que cuidava de todos os contratos da empresa há 15 anos, aquele que tinha ido no casamento dele, que conhecia a família inteira, e um primo de 2º grau que trabalhava na área administrativa, que Dário tinha ajudado financeiramente durante anos, que ele tinha colocado na empresa quando ninguém mais contratava. Quando Dário confrontou os 3 com as provas que tinha reunido, esperando confissão, esperando arrependimento, esperando pelo menos vergonha, eles viraram o jogo de uma forma que ele nunca imaginou possível. Coordenados, como se tivessem ensaiado, eles inverteram a narrativa. Acusaram Dário de estar tendo um colapso nervoso, de estar paranoico, de estar vendo conspiração onde não existia, de estar mentalmente instável e incapaz de liderar. Espalharam rumores discretos, mas venenosos entre investidores, entre parceiros, entre membros do conselho, dizendo que Dário estava esgotado, que precisava de afastamento temporário pelo próprio bem, que estava tomando decisões erráticas. Conseguiram convencer parte do conselho, aquela parte que não conhecia Dário pessoalmente, mas que confiava em números e aparências de que ele precisava ser afastado temporariamente da gestão executiva enquanto passava por avaliação médica e descanso necessário. Dário não aguentou a pressão de ser tratado como louco por dizer a verdade. Saiu do país sem avisar ninguém, sem deixar recado, sem plano, sem destino, só com a necessidade desesperada de respirar longe daquilo. Acabou em Barcelona, numa praça pública, sozinho, sentindo que não tinha mais ninguém no mundo em quem confiar, que todo mundo que se aproximava queria alguma coisa, que afeto era sempre máscara para interesse. E então desabou, literalmente desabou, com uma crise de ansiedade aguda que paralisou o corpo, que tirou o ar, que fez o mundo girar. E virou notícia, porque alguém reconheceu, porque alguém ligou para a imprensa, porque tragédia de rico vem de clique. Ele viu gente tirando foto ao redor, viu gente comentando, é o Cerqueira, aquele da energia sustentável. Viu gente ligando, postando, transformando a dor dele em conteúdo. E então Nara chegou. Afastou as pessoas com firmeza educada, mas inflexível, pediu espaço, ajoelhou sem medo de sujar o uniforme, checou sinais vitais, fez perguntas técnicas, ofereceu água, ficou ali até ele conseguir respirar de novo, até o mundo parar de girar, e depois foi embora sem pedir nada, sem sequer saber quem ele era. Ele disse. Tomás continuou, a voz mais baixa agora, como se estivesse compartilhando algo sagrado, que você foi a primeira pessoa, em semanas, que olhou para ele e viu um ser humano. Não uma notícia, não uma oportunidade, não um contato importante. Só um ser humano precisando de ajuda. E isso mudou alguma coisa dentro dele. Não resolveu os problemas, não fez a traição doer menos, mas deu força para ele voltar e lutar de verdade. Nara fechou os olhos, sentindo o peso daquilo, sentindo a responsabilidade retroativa de ter feito algo importante sem saber, de ter mudado uma vida sem perceber, e também sentindo a raiva de que aquilo tinha virado critério de teste, de julgamento, de seleção. E ele conseguiu reverter o que fizeram com ele? Tomás confirmou, abrindo mais documentos, mostrando sentenças judiciais, acordos, termos de afastamento. Levou quase 2 anos de batalha legal brutal,
de investigação forense em contas, de depoimentos, de peritos, de pressão psicológica de todos os lados. Mas sim, ele reuniu provas irrefutáveis, abriu processos criminais e cíveis, recuperou o controle total da empresa, afastou os 3 envolvidos. O sócio e o advogado fizeram acordo e devolveram parte do dinheiro em troca de pena reduzida, mas a mancha ficou. O primo fugiu do país e responde processo à revelia até hoje. A empresa sobreviveu, se reestruturou, até cresceu depois da crise. Mas o que ficou no Dário não foi sede de vingança, não foi paranoia permanente. Foi uma pergunta que nunca saiu da cabeça dele. Se eu precisar confiar em alguém de novo, se eu precisar delegar, se eu precisar passar o bastão, como eu vou saber que é de verdade? Como eu vou saber que a pessoa não vai virar outra coisa quando tiver poder? Nara entendeu. Entendeu de uma forma que doía, porque ela mesma tinha feito a mesma pergunta quando foi demitida sem chance de defesa. Como eu confio em alguém de novo? Como eu volto a acreditar que sistema funciona, que esforço vale, que fazer o certo protege de alguma coisa? Então ele me achou de novo, para me testar, ela disse. E não era mais acusação, era constatação dolorida. Tomás hesitou, respirou fundo e respondeu com a honestidade completa que a situação exigia. Não só para testar, Nara, para reconhecer, porque na cabeça dele, você já tinha passado no teste mais importante, aquele que a maioria das pessoas falha sem nem perceber. Você agiu certo quando ninguém estava assistindo, quando não tinha câmera, quando não tinha recompensa garantida, quando ajudar não te trazia benefício nenhum. E para ele, isso é o caráter verdadeiro. Tudo depois disso foi confirmação. Observar se você era consistente, se você tratava todo paciente igual, se você mantinha padrão ético mesmo sob pressão, se você não mudava comportamento dependendo de quem estava na cama do hospital. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional que Nara não estava preparada para encarar. Com a orientação técnica e meticulosa de Tomás, com respaldo legal de uma equipe de advogados trabalhistas que ela nem sabia que existia naquele nível de competência, ela pediu formalmente ao hospital uma revisão completa do processo de demissão. Não com escândalo, não com ameaça pública, não com exposição em rede social, com procedimento formal, frieza técnica, linguagem jurídica que não deixava brecha. Ela solicitou, por escrito e protocolado, cópias autenticadas das supostas ocorrências que motivaram a demissão, nomes completos das testemunhas que teriam presenciado as condutas inadequadas, registros de câmeras de segurança dos horários específicos citados e acesso ao prontuário do paciente do quarto 512 para verificar se havia realmente alteração e quando ela teria sido feita. A resposta do hospital demorou exatamente 3 dias úteis, e quando veio, foi uma obra-prima de evasão corporativa. Prezada senhora Nara Cordeiro, estamos reavaliando internamente os protocolos de gestão de recursos humanos e entraremos em contato em breve para agendar reunião de alinhamento. Agradecemos a compreensão. Mas Nara não esperou reunião de alinhamento nenhuma. Ela foi até lá, não para implorar, não para pedir favor, para exigir resposta. Entrou pela recepção no meio da tarde de uma quinta-feira, vestindo uma calça jeans simples, blusa branca, sem maquiagem, sem produção, mas com uma postura diferente, uma firmeza nos ombros que não vinha de raiva, vinha de direito. Cumprimentou colegas que desviaram o olhar com embaraço mal disfarçado, que murmuraram "oi" sem parar de andar, que claramente tinham sido orientadas a não conversar com ela. Subiu as escadas, não o elevador, porque precisava do tempo dos degraus para organizar o pensamento, para não deixar a emoção dominar a estratégia. Chegou até a sala de Camila Arantes e bateu na porta. 3 batidas firmes, espaçadas,
O tipo de batida que não é pedido é anúncio. Camila abriu, e o rosto dela perdeu 2 tons de cor quando viu Nara ali, de pé, sem uniforme, mas também sem submissão, sem o olhar de quem veio implorar segunda chance. Eu vim buscar as provas que você disse que existiam. Nara falou, sem rodeios, sem educação excessiva que seria falsa, sem joguinho. As câmeras que você citou, as testemunhas que você mencionou, os registros que você usou para me demitir. Eu quero ver. Agora. Camila tentou fechar a porta num reflexo automático de proteção de território, mas Nara colocou a mão na madeira, segurando com firmeza, mas sem agressividade, sem empurrar, só impedindo o fechamento. Você pode fechar essa porta agora e fingir que eu não existo, que eu não tenho direito, que eu sou só mais uma ex-funcionária descartável. Nara continuou. E a voz saiu calma, mas carregada de uma determinação que vinha de algum lugar novo dentro dela. Ou você pode abrir e a gente resolve isso como adultas responsáveis, com documentos, com transparência, com procedimento. Porque se você fechar essa porta, eu vou fazer a solicitação formal via advogado registrado e aí a coisa deixa de ser conversa interna e vira processo trabalhista com pedido de dano moral, dano material e investigação de assédio institucional. E você sabe tão bem quanto eu que processo não fica quieto dentro de gaveta. Camila respirou fundo e por um momento algo passou no rosto dela. Algo que não era remorso, não era culpa, era cálculo puro. Ela estava medindo custos e benefícios, estava avaliando até onde podia empurrar sem quebrar o próprio pescoço, estava fazendo a matemática fria de quem protege carreira, não princípio. Você não deveria estar aqui, Nara. Você foi desligada. Você não tem mais vínculo com esta instituição. Eu não deveria ter sido demitida sem direito à defesa. Nara respondeu. E agora, a voz subiu meio tom, não chegando a grito, mas chegando perto. Mas aqui estamos. 2 mulheres, uma porta e uma verdade que alguém não quer que saia. Camila deu um passo para trás, deixando a porta abrir mais uns centímetros, o suficiente para Nara ver que a sala estava como sempre, organizada demais, limpa demais, fria demais, com cheiro de ar-condicionado gelado e perfume importado caro que marcava território. O que exatamente você quer, Nara? Dinheiro? Acordo? Carta de recomendação? O que vai fazer você ir embora e esquecer isso? A pergunta foi tão crua, tão despida de fingimento, que Nara quase riu. Quase, mas segurou. Eu quero a verdade. Quem mandou você me tirar daqui? Por quê? O que eu fiz que incomodou tanto a ponto de alguém inventar ocorrência falsa só para me ferrar? Camila sentou na cadeira dela, cruzou as pernas com uma elegância mecânica e pela primeira vez desde que Nara conhecia aquela mulher, viu algo que parecia cansaço por baixo da máscara impecável de profissionalismo corporativo. Você realmente acha que eu vou admitir alguma coisa aqui, agora, sem advogado, sem testemunha, só você e eu? Você acha que eu sou idiota? Eu acho que você vai ter que admitir eventualmente se eu levar isso adiante com os recursos que eu tenho agora. Nara respondeu, e deixou a frase ficar pendurada no ar por 3 segundos antes de completar. Porque eu tenho tempo, Camila. Eu tenho recursos. Eu tenho advogado que não cobra por hora e não desiste quando emprega pressão. E eu tenho, acima de tudo, disposição. Enquanto você tem um emprego que depende de reputação, de aparência, de não ter processo trabalhista manchando currículo. Foi um golpe calculado ensinado por Tomás na noite anterior, mas funcionou com precisão cirúrgica. Camila desviou o olhar pela primeira vez. Mexeu numa caneta cara sobre a mesa, girou ela entre os dedos 2 vezes e, quando falou de novo, a voz saiu mais baixa, menos controlada, quase íntima, como se estivessem dividindo um segredo sujo entre cúmplices. Você sabe como o sistema funciona, Nara. Não finja que não sabe.
Tem gente acima de mim. Gente que decide quem fica e quem sai baseado em critérios que não são técnicos, que são políticos, pessoais, estratégicos. E você incomodava. Nara sentiu o estômago revirar, não de surpresa, mas de confirmação dolorida. Eu incomodava como, Camila? Fazendo o meu trabalho direito, cuidando bem dos pacientes, não participando de fofoca, não bajulando quem tem poder. Camila riu, mas era um riso seco, sem humor, quase triste. Você era boa demais. Paciente pedia você pelo nome. Família elogiava você na avaliação de satisfação. Médico comentava que você resolvia problema antes de virar urgência. E tem gente aqui dentro, Nara. Tem gente que não gosta de ser ofuscada por quem ganha menos, por quem não tem sobrenome importante, por quem não deveria brilhar mais que a hierarquia permite. Nara ficou em silêncio por 5 segundos completos, processando, sentindo a raiva e a tristeza brigarem dentro do peito. Então eu fui demitida porque eu fazia meu trabalho bem feito. É isso. É literalmente isso. Camila não respondeu diretamente, mas o silêncio dela confirmou tudo. Nara saiu daquela sala sem gritar, sem bater porta, sem dar satisfação dramática para quem pudesse estar assistindo, mas com uma certeza cristalina que antes ela não tinha. O sistema era podre na raiz, e ela não ia deixar aquilo morrer em silêncio, engolido por medo e conformismo. Nas semanas seguintes, com apoio estratégico de Tomás e de uma equipe jurídica trabalhista, que Dário colocou integralmente à disposição dela, Nara apresentou documentação formal robusta, pedido de revisão do processo demissional, com base em ausência de provas concretas, solicitação de acesso aos registros citados como fundamento e intimação para que o hospital apresentasse as câmeras e testemunhas ou admitisse formalmente que não existiam. O hospital, pressionado por advogados que não aceitavam delonga e sabendo que a história podia vazar de forma feia para a imprensa e virar manchete sobre abuso institucional, ofereceu acordo em menos de 1 mês. Reintegração imediata com pedido formal de desculpas registrado em cartório, indenização por dano moral no valor de 8 meses de salário e carta de recomendação neutra caso ela optasse por sair. Nara recusou a reintegração sem hesitar. Aceitou o pedido de desculpas formal porque precisava disso para a mãe dormir sem susto, para irmão não ter vergonha de falar o nome dela, para ela mesma olhar no espelho e saber que não tinha sido covarde. Aceitou a indenização porque justiça sem reparação é só palavra bonita. Mas deixou claro, em reunião gravada com presença de advogados dos 2 lados. Ela não ia voltar para um lugar que tinha preferido acreditar numa mentira conveniente do que investigar a verdade incômoda. Então veio a parte mais difícil de todas, mais pesada que cartório, mais complexa que processo. Conhecer Dário de verdade, cara a cara, sem mediação, sem papel entre eles. O encontro foi marcado não num escritório intimidador, cheio de quadros caros, não num hospital que carregava memória ruim, mas numa praça em Buenos Aires, numa tarde clara de outubro, com céu azul sem nuvem, temperatura amena, músicos de rua tocando tango longe o suficiente para não incomodar, mas perto o suficiente para criar atmosfera de vida acontecendo ao redor. Dário estava sentado num banco de madeira simples, sem aparato, sem segurança visível, sem pose de poder. Ele parecia menor pessoalmente do que Nara tinha imaginado, mais humano, mais cansado, com rugas ao redor dos olhos que não apareciam nas fotos antigas, com fios brancos no cabelo que ele não escondia com tintura. Quando Nara chegou caminhando devagar pela calçada de pedra portuguesa, ele levantou com um movimento cuidadoso de quem ainda sente o corpo doente às vezes, estendeu a mão
e falou com voz firme, mas baixa, sem tentar impressionar. Obrigado por vir, Nara. Eu sei que você não me deve nada. Sei que tem todo o direito de me odiar pelo jeito que conduzi isso, mas obrigado por me dar a chance de explicar cara a cara. Nara apertou a mão dele, sentiu a textura seca da pele, a firmeza do aperto que era respeitoso, mas não fraco, e sentou no banco mantendo uma distância de meio metro entre eles, distância segura, distância que permitia conversa, mas não intimidade forçada. E foi direto ao ponto, porque Rodeio ia deixar a raiva crescer, e ela precisava da raiva controlada, não explosiva. O senhor tinha o direito de me ajudar, Dário. O senhor podia ter aparecido no hospital, podia ter me oferecido emprego, podia ter me dado apoio, sem precisar me ver desabar primeiro. Mas o senhor escolheu me testar, me observar, me deixar sangrar para ver se eu continuava limpa. Por quê? Por que fazer isso com alguém que o senhor diz que respeita? Dário não desviou o olhar, não procurou desculpa fácil, não tentou suavizar com palavra bonita. Ele respondeu com a mesma honestidade crua que tinha colocado na carta manuscrita. Porque eu precisava ter certeza absoluta de que você não ia se vender quando estivesse com raiva. Por que raiva, Nara? Raiva é o momento em que as pessoas mostram quem realmente são. Qualquer um consegue ser ético quando está bem, quando está seguro, quando está recebendo elogio. Mas quando o mundo te empurra, quando te tiram tudo, quando te oferecem atalho sujo para sair do buraco, aí que aparece o caráter verdadeiro. E eu não podia arriscar entregar o que eu construí, tudo que eu protegi depois de quase perder, para alguém que vira outra pessoa quando ganha poder ou quando sente dor. Nara respirou fundo, sentindo a raiva e a compreensão lutarem dentro dela como dois animais no mesmo espaço pequeno. Isso foi cruel. O senhor sabe que foi cruel. Dário assentiu sem hesitar. Foi. E eu não vou fingir que não foi. Não vou te pedir para relevar como se fosse detalhe. Foi cruel de propósito, porque crueldade calculada revela verdade que gentileza esconde. Eu já vi gente boa demais virar predadora quando ganha dinheiro. Já vi gente humilde virar arrogante quando recebe poder. Já vi gente que fala de ética vender a alma quando a oferta é alta o suficiente. E eu não posso, Nara, eu não posso deixar o que eu construí virar ferramenta de ego, virar instrumento de opressão, virar a mesma máquina que quase me destruiu. Eles ficaram em silêncio por um tempo longo, talvez 3 minutos completos, ouvindo o tango ao longe, vendo gente passar na calçada, casais de mãos dadas, crianças correndo atrás de pomba, vida normal acontecendo enquanto eles processavam verdades que não cabiam em conversa rápida. Não era um silêncio desconfortável, era um silêncio de quem está processando camadas, de quem precisa de tempo para separar emoção de decisão. E agora? Nara perguntou finalmente, olhando para ele de lado. O que o senhor espera de mim? Que eu vire executiva? Que eu vista terno e vá para a reunião de investidor? Que eu deixe de ser quem eu sou para caber no mundo que o senhor construiu? Dário olhou para o horizonte, para os músicos longe, para as árvores da praça, e respondeu com uma calma que parecia vir de convicção profunda, não de discurso ensaiado. Eu espero que você continue sendo exatamente quem você sempre foi. E use o que eu te dei para nunca mais precisar se curvar para ninguém, para nunca mais ter medo de fazer o certo porque o certo não paga conta, para nunca mais aceitar injustiça em silêncio porque silêncio é mais seguro. Eu não quero que você vire eu. Eu quero que você seja você, mas com escudo, com armadura, com recursos que transformam dignidade de luxo em direito. Nos meses seguintes, Nara assumiu a administração com uma seriedade meticulosa que surpreendeu até Tomás, que já tinha visto muita gente rica e sabia reconhecer quando alguém levava responsabilidade a sério. Ela não gastou com luxo desnecessário.
Não comprou carro importado, não trocou de bairro para um mais chique. Não mudou o jeito de falar, de se vestir, de se portar. Ela usou os recursos para 3 coisas muito específicas. Primeiro, ajudar a mãe a sair do aluguel eterno e comprar um apartamento pequeno, mas próprio, com escritura no nome de Célia, sem dívida, sem dependência. Segundo, criar um fundo de apoio jurídico para profissionais de saúde que sofriam assédio institucional, demissão sem justa causa ou retaliação por denunciar irregularidade, um fundo gerido por advogados trabalhistas que aceitavam casos sem cobrar antecipado. Terceiro, continuar trabalhando como enfermeira, mas agora numa equipe menor, mais humana, numa clínica comunitária, onde cuidado não era medido por métrica fria de produtividade, mas por impacto real na vida das pessoas. E quando Camila, meses depois, tentou uma última jogada desesperada, através de um advogado particular, oferecendo acordo milionário para Nara encerrar o caso sem barulho público e sem manchar reputação de ninguém, Nara respondeu com uma frase que Tomás pediu licença para guardar como exemplo em futuros treinamentos de ética. A senhora me demitiu querendo que eu tivesse vergonha de existir, que eu sumisse quieta, que eu aceitasse injustiça como destino. Eu não tenho vergonha. Eu tenho memória. E memória, doutora Camila, memória não se compra, não se negocia, não se apaga com contrato de silêncio. Dário não virou herói de filme. Não apareceu montado em cavalo branco resolvendo tudo com dinheiro e poder. Ele virou consequência humana de uma escolha arriscada. Apostar que ainda existia gente que fazia o certo sem precisar de recompensa garantida. E Nara, que começou a história chorando num corredor apertado, achando que tinha perdido tudo, que tinha sido descartada como lixo, terminou com algo que ninguém podia roubar, ninguém podia falsificar, ninguém podia tirar. A certeza profunda, enraizada, inabalável de que dignidade não é prêmio que alguém dá quando você se comporta bem. Dignidade é prática diária. É escolha repetida, é fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não paga, mesmo quando dói. Se essa história te prendeu até o fim, se você ficou aqui comigo por todo esse tempo, se inscreve no canal agora, deixa aquele like que ajuda o algoritmo a levar isso para mais gente que precisa ouvir e comenta a palavra verdade. E se quiser, comenta também de onde você está assistindo e qual cidade do mundo você acha que combina com a próxima história que eu vou contar. Até a próxima.